Oi, gente, tudo bem com vocês? Como prometido, eu disse que eu voltaria na segunda quinzena de janeiro. Tava bem corrido aí algumas questões no fim de ano, nessa virada, né, de 23 para 24, mas estou de volta. E aí, eu decidi começar esse ano com um vídeo explicando os sinais, ensinando, né, os sinais em Libras, sobre os discípulos de Jesus, então o sinal de cada um deles. Então, para começar, eu vou explicar os sinais de discípulos, o sinal de discípulos, o sinal de apóstolos, e aí cada um dos discípulos, o sinal de cada um deles, tá bom? Então, primeiramente, o sinal de discípulos é a configuração de mão, a gente chama de configuração de mão, é a forma que sua mão vai fazer para fazer o sinal, tá? Então, configuração de mão em D, isso aqui é a letra D em Libras, e aí você vai fazer com as duas mãos, e aí, como se fosse um seguindo o outro, discípulos. Discípulos de Jesus. O sinal de apóstolos, a gente tem duas variações. A primeira delas é bem parecida com a de discípulos, mas é explicitando como se fossem seguidores. Então, você vai fazer a configuração de mão como se fosse um joinha, tá vendo? As duas mãos, e aí, seguindo, antes de fazer a parte de seguidor, você vai fazer 1, 2, como a gente conta a numeração em Libras, né? 1, 2, seguidores. Então, 1, 2, seguidores. Que seria 12, né? Apóstolos. Essa é a primeira variação que a gente tem para apóstolos. E a segunda variação é a configuração de mão em A. Assim, desse jeito. Ó, a mão aqui, fecha aqui. E aí, você vai começar com ela aqui no peito. E aí, você vai virar pra cá em configuração de mão em P. A configuração de mão em P é assim. 2 dedos. E aí, você vai colocar o polegar aqui no meio. Tá vendo? Isso aqui é a configuração de mão em P. Vai formar outras letras também, mas principalmente a letra P. Então, você vai começar com o A aqui no peito. E aí, você vai virar pra cá, P. A, P. Apóstolos. Certo? Então, discípulos de Jesus, 12 discípulos ou apóstolos. Aliás, é 12 apóstolos, né? Enfim, vocês entenderam. Então, eu vou começar por Pedro. Sinal de Pedro é a configuração, uma das mãos, você vai fazer a configuração de mão em P, que eu já ensinei pra vocês. E a outra, você vai fazer como se fosse a configuração de mão para simbolizar a palavra pedra. A palavra pedra a gente faz como se fosse um A, né, deitado, e aí o P é em cima. No caso de Pedro, vocês vão fazer o P e vão colocar aqui na frente, tá vendo? Ó, assim, então vai ser Pedro, certo? Bom, o segundo seria André. Você vai fazer a mesma configuração de Pedro para pedra. A diferença é que a outra mão, em vez de você fazer o P, você vai fazer o A, certo? E aí você vai bater o polegar aqui na frente. André, certo? André. O terceiro discípulo é Tiago, filho de Zebedeu. Como nós temos 2 Tiagos, então são sinais diferentes para se referir a os 2 discípulos que têm o mesmo nome. Então, Tiago, filho de Zebedeu, você vai fazer um T. A configuração de mão em T, você vai colocar o indicador para frente. E o dedão, você vai colocar aqui dentro. Para dentro da palma da mão, certo? Então, configuração de mão em T. E aí, você vai fazer uma circular no coração. Vocês já vão entender por quê. Certo? Então, Tiago. João é muito semelhar a Tiago. Os 2 eram irmãos, certo? E aí, a única diferença, em vez de você fazer o T, você vai fazer um J. O J a gente faz assim, ó. O dedo mindinho
e aí como se estivesse desenhando o J no ar. E aí vocês têm duas variações também. Você pode fazer o J e o J no coração. Então, J no ar, J no coração. Tem gente que só faz o J no coração. E tem gente que faz J e como se fosse só um círculo. Então, como se fosse um I virado para dentro e um círculo no coração. Por que esses dois a gente faz um sinal semelhante, né? O de Tiago e de João. Porque João é dito como o apóstolo amado, né? Então, essa simbologia serve para explicitar de que pessoa, o tipo de relacionamento, né, que eles tinham com Jesus, ou algo que Jesus falou sobre eles que os caracteriza, certo? Bom, vamos para o próximo. O próximo é Filipe. Então, você vai fazer a configuração de mão em F. É muito parecida com a T, então, muita atenção. A gente tem uma regra básica para você não se confundir. T, geralmente, a gente faz dentro, certo? O F, a gente só vai pegar o dedo e colocar fora. Então, T dentro e F fora, certo? T, F. Filipe, você vai fazer a configuração de mão em F e vai bater aqui na têmpora. Tem gente que faz assim, tem gente que faz assim. É o mesmo sinal, tá? Ou assim pra frente. Os três estão se referindo a Filipe. Então, Filipe, Filipe, Filipe. Bartolomeu, também conhecido como Natanael. A gente também vai ter duas variações dele. E a configuração de mão, você vai fazer o B. Você vai estender a mão, 4 dedos retos para cima. E aí, o polegar, você vai dobrar aqui na palma da mão. Bartolomeu. A gente pode fazer Bartolomeu com a mão virada para frente. Então, um B, arrasta na testa e aí fecha em A, aqui na têmpora. Então, Bartolomeu. Ou então, você pode fazer com a mão virada para trás também. Bartolomeu. 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 Tomé. Muito parecido com Filipe. A diferença, como eu falei, é a configuração de mão. Então, Filipe para fora, Tomé para dentro, e aí você vai bater aqui na têmpora também. Então, Tomé pode ser assim também, certo? Ou só parado, Tomé. Mateus, que era coletor de impostos, também chamado de Levi. Você vai fazer um M, o M, a configuração de mão, são o indicador, o médio e o anelar para baixo. E aí você vai fazer como se estivesse colocando alguma coisa num bolso. Imagina que tem aqui um bolso e você vai imaginar que você está colocando um bolso. Por quê, né? Coletor de impostos. Essa é a referência do sinal de Mateus. Próximo é Tiago, filho de Alfeu. Novamente a configuração de mão em T. E aí vai ser o T igual o de Tomé na têmpora. A única diferença é que, como se refere ao Tiago chamado menor, a gente vai fazer esse sinal de menor, que também é usado como sinal de criança. Então, T na têmpora, menor. Então, Tiago menor. Certo? Próximo discípulo é Simão, chamado de Zelote. A gente vai fazer o sinal de J, que eu já ensinei para vocês. J. E o sinal de branco, também é um sinal de leite. Como que é o sinal de branco? Você vai fazer como se estivesse ordenhando uma vaca, certo? Ordenhando uma vaca. Imagina que você está ordenhando, puxando o leite. Então, ó, o J e o sinal de branco ou o sinal de leite, certo? E agora temos o Judas Tadeu. Você vai fazer com os dois braços. O primeiro braço você vai estender, pode ser, não interfere em qual braço você faz, tá? Se é com esse ou se é com esse. Eu vou fazer com esse, acho que fica mais fácil. Um braço você vai estender com o punho cerrado. E o outro você vai fazer um sinal de B e vai fazer como se estivesse cerrando algo, certo? Judas Tadeu. Judas Tadeu. B, cerrando algo. E por último, nós temos o Judas Iscariotes,
que é o sinal em J, e um beijo, porque Judas traiu Jesus com um beijo. Então, J e um beijo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários quais outros sinais vocês querem aprender, se de contexto religioso ou de outro contexto. Deixe um like, por favor, ajuda bastante no canal. Compartilhem com seus amigos. Não esqueçam de seguir o canal e deixar as notificações ativadas para sempre que tiver um vídeo novo vocês serem notificados, tá bom? Um beijo e até a próxima!